Olá, buenos dias a todas e todos. Acá, diretamente de Chiloé, esta noite tivemos 2 graus negativos, agora estamos com cerca de 8 graus. Muito frio para um brasileiro que está acostumado a 35 graus e vamos lá, muito frio. E la tarde teremos a máxima temperatura da semana, 13 graus, e que teremos praia hoje à tarde. Então, se vamos lá. Ayer eu falei com vocês sobre a espectroscopia de infrarrojo. Hoje vou falar sobre os conceitos físicos, os conceitos básicos, para compreendermos como anda a espectroscopia Raman. Algumas coisas vou aproveitar de la palestra de ayer e vamos dar sequência, ok? Bom, seguindo a ideia, nós outros, então, já vimos a parte de caracterização física e química, onde podemos identificar tamanho e forma, color, densidade de los microplásticos. Ayer vimos o primeiro método de se poder caracterizar um polímero, quais são os principais tipos de polímeros que podemos encontrar para confeccionar materiais plásticos. Hoje vou falar de outra técnica que também se usa o conceito de interação da radiação com a matéria e vamos ver o que se cambia um pouco. As técnicas são semelhantes, também teremos uso de uma fonte de luz e vamos ver o que se passa de diferente para essa técnica, que também é muito importante para se determinar os polímeros, identificar as fontes de los microplásticos. Então, se vamos lá. Novamente, a técnica para se determinar os polímeros tem se utilizado o infrarrojo, o Raman principalmente. E o que se passa é que agora vamos buscar uma outra técnica em que, novamente, nosso objetivo é determinar os polímeros para tamanho reduzido de microplásticos. Ayer, João falou sobre análises com microfitiar, em que buscamos a visualização e caracterização dos polímeros para plásticos com tamanho menor que 1 milímetro. Hoje vamos mostrar, então, outra técnica que há algumas vantagens sobre o microfitiar e também há algumas outras desvantagens. Como a Blavadier, sempre é importante poder utilizar mais técnicas simultaneamente para ter uma melhor caracterização da fonte e o que se passa com os microplásticos quando estão na natureza. Esta técnica, então, também nos permite identificar diversos contaminantes que estão em uma amostra e que se pode estar de tamanho reduzido. Há uma vantagem sobre esta técnica em que o menor tamanho do microplástico, quando falava com vocês de usar um microfitiar com um detetor FPA, nós outros podemos chegar ao tamanho de cerca de 10 microns. Quando estamos falando agora de Raman, se pode observar alguns microplásticos de tamanho menor, onde se pode chegar entre 1 ou 2 microns. Uma outra vantagem desta técnica é que uma coisa que se torna um contaminante que se pode mascarar os espectros é que quando usamos microfitiar não podemos ter a amostra úmida. Então, se esta técnica para Raman não há este problema e, portanto, é também uma boa técnica para se identificar microplásticos em organismos vivos. Então, a técnica de Raman
ela é baseada em analisarmos a dispersão inelástica da luz, que nós outros vamos chamá-la de efeito Raman. É a mesma coisa que contra a técnica de microfitear, nós outros também iremos analisar o que se passa com a frequência ou os modos vibracionais das moléculas enquanto estão submetidas a um haz de luz. E que também a técnica de Raman, por este modo, pode também ser denominada como na técnica de espectroscopia vibratória. Neste modo, nós outros vamos obter informações sobre os níveis de energia das moléculas, que, como falei ayer pela mecânica quântica, não, se há que ter níveis muito bem determinados para ocorrer a absorção de energia entre as moléculas. E por isso, muito do que hablamos da técnica de infrarrojo serão aplicados acá também. E, novamente, como uma principal característica, é que os níveis de vibração dependem da composição do sistema, depende da composição de amostras, onde as componentes físicas que podemos pensar seria qual o tipo de átomos, a força de enlace, a geometria, como se ocorre as moléculas, as interações intermoleculares, etc. E tanto o efeito Raman quanto de infrarrojo também são uma técnica de uma ruela digital em que pode-se lá caracterizar a estrutura química e, portanto, nos permite a identificação da amostra que estamos trabalhando. Novamente, a técnica de Raman, mas após minha charla, Benjamin irá falar com vocês que se pode utilizar para diversos outros tipos de aplicações dentro da natureza, dentro de áreas de medicina, dentro de áreas de geociências e outras coisas assim. E que a análise para polímeros é apenas uma de muitas das aplicações. E como falei para vocês, o que nós outros sempre buscamos são métodos de fingerprint, ou métodos onde utilizamos a arruela digital como a principal marca, que é característica intrínseca de um microplástico, intrínseca das moléculas, e por isso podemos usar em diversos tipos de estudos. Para de novo, nós identificarmos onde que a região de frequência ou a região de energia que estamos trabalhando, vamos trabalhar com a mesma coisa, a técnica de Raman, em torno ai, de vez em quando perco algumas palavras, dentro da interação da matéria, onde utilizaremos a parte de infrarrojo, que estará entre as partes onde se pode observar, estudar coisas mais grandes, ou se vamos para coisas mais menores, onde temos que a energia que temos que utilizar é mais grande, quanto menor o tamanho do sistema que estamos trabalhando, e, portanto, temos então que utilizaremos o mesmo método de uma coisa de análise semiclássica para poder utilizar algumas aproximações, determinações de frequências e assim vai. Então, no princípio da espectroscopia Raman, nós outros utilizaremos agora, a grande diferença é que para Raman nós utilizaremos o conceito de la dispersão de la luz, enquanto que para infrarrojo nós estávamos utilizando ayer os conceitos de absorção de la luz quando é incidente sobre a matéria, uma amostra como nós outros estávamos falando. Então, se novamente, a espectroscopia de infrarrojo como esta tem uma região que nós outros chamamos de ruela digital, ou por um português acá, de impressão digital.
e que novamente vamos estar relacionado o que se passa com as vibrações intermoleculares e que estão muito bem definidas e muito bem caracterizadas por os enlaces químicos que se passam entre os átomos que constituem as moléculas. Portanto, a espectroscopia Raman também irá consistir de iluminarmos uma substância, uma amostra, com laser e analisar, neste caso, não a parte que foi absorvida pela amostra, mas sim a parte que sofreu uma dispersão em la superfície das amostras. O efeito Raman, então, se resulta de um evento energético quando fotões de luz monocromáticos, que nós outros podemos então dizer uma luz a laser, interatua com as moléculas que conduz a liberações de fotões inelásticos. E para nós outros, a radiação eletromagnética com fotões, para nós se traduz em luz. Pensando em nosso aparato experimental, como podemos imaginar que se passa, podemos então, quando diz para você de ter uma luz monocromática com uma única frequência, que podemos então utilizar uma luz a laser que vamos incidir sobre uma amostra. O que passa então, se a diferença é que nesse caso vamos mirar a dispersão da luz, o scattering que irá acontecer com a luz. Novamente, a parte de absorção irá ocorrer, como uma parte da luz será transmitida por dentro da amostra. E assim, nós outros vamos então olhar principalmente a parte de dispersão, que quando nós outros vemos, por exemplo, em la cor verde, é quando se pode ocorrer uma dispersão elástica. Para nós outros, significa que a luz terá uma dispersão com a mesma energia e com a mesma frequência da luz incidente. Pero, quando hablamos da parte de dispersão inelástica, que em nossa figura pode ser rojo ou azul, há câmbio da energia quando se há a dispersão da luz incidente e, portanto, também há câmbio de frequência, longitude de onda, color da forma da luz quando as incide sobre em nossa amostra, em nossa fonte. Okay? E assim vamos então estudar esta parte de dispersão. Então, apenas fixando a ideia, é que nós outros chamamos como dispersão de Rayleigh quando há uma dispersão elástica, mesma energia que a luz que é dispersa possui a mesma energia da luz incidente. É como podemos imaginar uma reflexão em um espelho, tá? Contudo, se sofrer interação com a amostra, com o meio, podemos também ter uma dispersão inelástica, e que para nós outros, então, irá se cambiar a magnitude de energia da luz incidente, e junto com isso se cambia a frequência, a longitude de onda, incluindo a cor do haz que é disperso. E esta parte que é inelástica que nós outros iremos utilizar para definir os conceitos básicos da espectroscopia Raman. Então, vamos lá. Vendo apenas um pouco de Adier, para nós outros, podemos aproximar de forma semiclássica nossa molécula, que são os átomos ligados como resorts. Lembrei, por vezes me ouvido desta palavra. É que, então, irão produzir movimentos vibratórios, pensando que esse ressorte tem uma constante elástica. Para nós outros, que não há deformação deste ressorte. E assim podemos determinar de uma forma semiclássica qual a frequência de vibração de uma molécula. E também se pode determinar quando a luz que pode ser absorvida, quando nós outros excitamos uma molécula. Para nós outros, quando pensamos em um processo de excitação, significa que
podemos manter a mesma frequência e mudar a amplitude de vibração de uma molécula. Pero, como vamos falar de dispersão inelástica, também vamos falar como é que se pode cambiar a frequência de vibração. Então, o princípio básico que está atrelado à espectroscopia Raman é esta dispersão inelástica da luz e como que uma molécula se comporta fisicamente quando se passa este processo. Então, do mesmo modo como falei ayer, nós outros temos a nossa amostra, que é formada por um conjunto de moléculas em que podemos fazer uma incidência de uma luz sobre ela. Pensando que a luz incidente terá uma energia fixa E, lembra que ayer nós outros falamos que dependendo das condições da mecânica quântica, uma parte da luz pode ser absorvida, principalmente quando a frequência da luz incidente é a mesma da frequência de vibração das moléculas. E pensando como agora não estamos apenas mirando que há esta absorção, significa que a energia resultante depois de incidir sobre a amostra, nós outros estamos falando agora de uma dispersão inelástica. Então, significa que se ocorreu a absorção de energia, se também ocorreu uma perda de energia que irá sair depois da dispersão. Então, este fator que nós outros iremos utilizar e vamos ver como podemos usar para definir ou caracterizar quimicamente o que se passa com uma molécula. E este fenômeno de dispersão, nós vamos simplesmente chamá-lo de dispersão Raman, que é inelástica, sempre pensando. E como disse para vocês, então, apenas recordando, sempre as moléculas podem vibrar com energia definida, com a frequência definida. E quando nós outros temos a menor energia, nós outros a definimos como estado fundamental, e os estados que têm maior energia, nós outros definimos como estado excitado. Então, a ideia é que nós outros iremos utilizar uma fonte de perturbação externa, que assim utilizaremos uma luz a laser, e vamos provocar excitação que vai se passar dentro das moléculas, e assim vamos ver o que se cambia. Um exemplo, então, vamos primeiro pensar em la dispersão elástica, ou la dispersão Halley's, que significa o quê? Como disse para vocês, vamos medir a luz laser sobre uma amostra e esta irá se espalhar, se dispersar de forma elástica. E o que significa isso? Vamos pensar que nossa molécula está em seu estado fundamental, vibrando, tranquila, e que se tem, como nós outros sabemos, diferentes níveis vibracionais. E quando se passamos a produzir alguma perturbação externa, a ideia é que quando utilizamos a dispersão elástica, a frequência que se vem ou a energia que se vem da luz inicial tem que ter energia maior ou frequência maior do que a energia das vibrações típicas de uma molécula. E com isso o que se passa? Nós vamos poder fazer com que a energia que vibrava, por exemplo, em seu estado fundamental, atinja uma excitação grande, por isso que tem que ser uma energia grande, para que faça com que a parte vibracional, os elétrons que compõem as moléculas, atingem estados virtuais de grande energia. Pero esses estados virtuais são muito instáveis e são de curta duração, fazendo com que a molécula volte ao estado fundamental. Tudo na natureza irá procurar sempre uma situação de equilíbrio.
E assim vamos ver. Imaginando-se que temos uma luz incidente, com um fóton incidente que tem uma energia inicial muito maior que a energia dos níveis de vibração, que de excitação de uma molécula, e que então, se vamos fazer com que, ao incidir essa energia muito grande, vamos fazer com que a molécula entre em estado vibracional com uma energia ou com uma frequência de vibração muito grande, que vão atingir esses estados virtuais. E, portanto, são instáveis e vão fazer com que haja decaimento. Se quando se passa a excitação, leva a um estado virtual alto e depois se cai o decaimento, o que se passa que se a frequência de vibração da luz incidente acaba durante a desexcitação, volvendo o mesmo estado de fundamental, significa que a frequência da luz laser será igualita à frequência que nós outros vamos dizer da luz espalhada, que é o que vamos ver depois que teve a incidência entre amostras. Acá, então, estamos falando de uma dispersão Rayleigh, que é uma dispersão elástica, simplesmente porque a frequência da luz laser será igualita à frequência da luz que foi dispersa. Então, isso faz com que tenha a mesma frequência, a mesma energia, evolve tudo igualito. Então, por isso que a frequência inicial é igual à frequência final, a color da luz inicial é igualita à color final, e tudo se passa igual, tá? Pero nós outros estamos interessados em que se passe uma dispersão inelástica. Vamos então mirar agora o que se passa em esta situação. Apenas esqueci que o que nós outros como físicos, como químicos, sempre iremos produzir um espectro da intensidade, que a intensidade de energia inicial será igual à intensidade de energia final. E nós outros vamos formar acá um pico. Fisicamente, o que nós outros deveríamos ter, se teoricamente, é uma barra, que nós outros falamos como uma função delta de Dirac. Pero acá estamos montando um aparato experimental. E por isso, em um aparato, sempre temos que falar de resolução de energia, porque nós outros estamos utilizando componentes eletrônicos, estamos utilizando um detetor que tem características físicas para que se ocorra, então estamos falando de uma distribuição de probabilidade da energia que se passa depois de sofrer uma interação com a matéria. E por isso que quanto a melhor qualidade da parte eletrônica, quanto a melhor qualidade do sistema de detecção que estamos utilizando, será a largura média altura deste pico será menor. E quanto à pior qualidade das coisas que estamos usando, se poderá quedar mais larga. E para nós outros, isso se representa pelo preço do custo da eletrônica do detetor. Se temos uma eletrônica mais avançada, que com menor ruído, estas coisas, se tenha um pico elástico mais delgado. E o preço que irá pagar é que, se não é buena, se quedará mais largo. Vamos ver agora o que se passa, então, com a parte inelástica. Agora, estamos falando novamente de uma fonte de radiação laser que se irá incidir com uma frequência muito determinada, irá incidir sobre a amostra, irá perturbar esta amostra, que para nós outros a perturbação será de uma forma de uma dispersão inelástica, e fará com que os estados vibracionais da molécula novamente se vão para um estado virtual. Significa, então, que novamente estamos usando na frequência uma intensidade de luz mais grande que a distribuição dos níveis de energia de uma molécula. Pero
O que se passa agora para ocorrer uma dispersão inelástica é que este, quando decair, não irá mais volver exatamente para o estado fundamental. Tem que haver uma perda de energia. Então, terá que volver a um estado distinto do que era o fundamental. E assim teremos. Podemos imaginar, então, se aqui é um cálculo, que temos que há uma diferença de frequência quando houve a dispersão inelástica, porque volveu, como se, por exemplo, o primeiro estado excitado desta molécula, e a frequência da luz verde será distinta da frequência desta luz que foi dispersa inelasticamente. Portanto, acá se teremos que o fóton que será emitido terá frequência, energia, possivelmente até uma cor distinta da luz incidente. E acá, então, estamos falando de uma dispersão típica de um efeito Raman, que nós outros vamos dizer que quando a energia final é menor que a energia inicial, batizamos isso como uma dispersão Stokes. E vamos ver o que se acontece, então, no caso daquele mesmo espectro de energia, tá? Porque, como disse aí ustedes, terá uma diferença de energia ou uma diferença de frequência. E assim, então, se há uma perda de energia, porque parte da energia foi absorvida pela molécula, exatamente como utilizamos esse processo para fazer análise de infrarrojo, agora vamos mirar essa diferença de energia, que será menor, que então estamos chamando de uma dispersão inelástica ou uma dispersão Raman, e, portanto, se terá um deslocamento entre os picos. E este deslocamento será proporcional à diminuição ou câmbio da energia ou o câmbio da frequência. Mas ainda se podemos ter um outro tipo de dispersão. Imaginemos agora que a molécula já está excitada por um outro fator externo. Depois vou dizer a vocês quais são os principais fontes que já podemos ter uma molécula excitada, tá? Mas geralmente o que se passa é quando estamos em um lugar com temperaturas distintas. Então, se nesse caso incidimos novamente nossa fonte de luz sobre uma molécula que já estava excitada, em que estava na frequência ou na energia do primeiro estado excitado, e novamente colocamos uma energia muito grande como fonte externa, e lá fizemos com que ela se fosse a um estado virtual. Neste caso também, é um estado de curta duração, irá volver à condição de equilíbrio, e neste caso pode trazer com que a luz emitida faça com que a molécula volte ao seu estado fundamental. Portanto, o fóton que será emitido agora será um pouco distinto. Em vez de ter energia menor, terá energia mais grande. Ah, mas se tem absorção, não deveria ser sempre menor? Sim, pero se há uma modificação nas condições iniciais, podemos ter ao revés. Então, pensando nesta fórmula, ela vai volver ao estado excitado e fará com que a energia inicial seja distinta, afinal, pero teve um acréscimo de energia por causa que volveu ao estado fundamental. Então, a energia inicial terá um acréscimo de energia, e neste caso estamos falando de que se passou um processo anti-Stokes. Se teve aumento, teremos um deslocamento do pico, neste caso, para o lado contrário. Um se deslocou para a esquerda, porque teve perda, este teve ganho de energia, então se terá a energia final mais grande. E geralmente por quê, como eu disse para vocês, que se passa isso e como se pode identificar? Então vamos pensar. Nós outros temos uma molécula que estava vibrando antes de receber a luz.
E se dependendo do seu estado, de onde estava, por exemplo, nós outros podemos, numa temperatura mais grande, nós podemos ter uma agitação térmica desta molécula, e fazendo com que a molécula já esteja excitada antes de receber a luz. E isso, então, se quando há a interação da luz com esta molécula já no estado excitado, se forma a vibração que nós outros chamamos da emissão de luz como uma dispersão anti-Stokes, tá? E normalmente isso se passa quando se cambiou a temperatura do estado ambiental, por exemplo, se nós outros temos um sistema dentro de um laboratório que está sempre com a temperatura fixa, tudo controlado em nosso equipo, geralmente é a grande probabilidade que se passará será o processo Stokes. Mas, se nós estivermos num ambiente em que a temperatura não está controlada, aí uma fonte externa de calor, pode ocorrer a presença de processos anti-Stokes. Então, se geralmente em nosso laboratório, deveria ocorrer que o número de processos Stokes deva ser muito maior ou maior que o processo anti-Stokes. E vamos pensar agora como que vamos montar nosso aparato experimental. Então, já sabemos que vamos mirar dispersão de luz, que se pode ser elástica ou inelástica. A elástica, para nós outros, não nos interessa, porque não há câmbio de nada, não há uma forma de identificação da fonte que se produziu da dispersão da luz. Então, se o que nós outros queremos? Identificar o efeito Raman. E com isso, simplesmente vamos buscar efeitos que há câmbio da frequência em relação quando temos a luz original, que estava a fonte monocromática, e depois que dispersou, se cambiou esta fonte. E assim estaremos falando de uma dispersão Raman ou de um câmbio Raman. Então, vamos montar o nosso sistema. Vamos ver o que se cambia em relação a um sistema em que estamos querendo medir, por exemplo, a espectroscopia de infrarrojo. Ambos temos uma fonte de luz incidente, que podemos utilizar na luz laser. Vamos incidir sobre um conjunto como se fosse um espelho, fazer incidir sobre a amostra. Acá ocorrerá absorção, transmissão ou reflexão, e que nós outros estamos, então, pensando em la dispersão, e que essa que nos gusta. Então, vamos fazer com que a luz que incidiu acá seja dispersa e que se volve em la direção para ingressar em um espectrômetro. Para fazer isso, temos um sistema de filtros, um sistema de lentes, aparatos que necessita para focalizar a luz em uma ventana, em uma janela de uma ventana de entrada, como se fosse uma placa com uma pequena abertura. Novamente, a fazer isto, se nós outros estivéssemos falando de espectroscopia de infrarrojo, acá teria um interferômetro, porque nós outros iríamos fazer um modo de possuir, a partir de uma única frequência, ter a variação de várias frequências para obter aquela que foi absorvida. Acá não, já se passa que vamos buscar, então, a dispersão inelástica. Então, vamos usar uma grade, um sistema de lentes, para que se possa abrir ou mirar as diferentes intensidades de energia ou as diferentes longitudes de ondas que se produzem com a luz. E o que utilizamos de distinto acá seria um detetor sensível à posição, em que, dependendo de onde se incidiu sobre o detetor, irá registrar um sinal de energia, em que a corda, se aconteceu elástico, será o centro, se aconteceu inelástico, estoque será para a esquerda, se aconteceu
elástico, inelástico anti-estoque, se quedará para a direita. E como disse aí Eustedes, teoricamente, deveríamos ter apenas um delta, com uma frequência e uma energia muito determinada. Pero acá estamos falando de um dispositivo experimental. Então, temos que falar de resolução de energia, resolução de se identificar a frequência. E assim teremos os nossos, não mais picos como um delta, mas picos em torno de uma distribuição de probabilidade, que com isso podemos identificar fazer um display de um espectro de energia, por exemplo, e daí identificar a posição, quanto que se deslocou em relação ao espalhamento elástico, e com isso caracterizar a amostra. E como disse Eustedes, quando nós outros tenemos uma molécula, nós outros teremos, então, que esse deslocamento dependeu do câmbio da frequência. Por exemplo, se nós outros estamos falando de uma molécula de oxigênio, O2, tem que ter um deslocamento distinto, por exemplo, se estamos falando de uma molécula de nitrógeno, N2, porque terão frequências diferentes, terão deslocamentos diferentes, e isso nós vamos utilizar para identificar quais são nossas moléculas, porque esta frequência produz um deslocamento, pero a frequência nova é um valor constante. E assim é a forma de se utilizar como uma arruela digital para cada molécula que estamos utilizando. Sabemos que os polímeros, como a ayer, são formados por moléculas típicas para formar polímeros, que seriam materiais plásticos, e assim teremos nosso espectro. Acá, apenas como uma ilustração, estamos falando de frio, estamos falando acá, então busquei um espectro de paracetamol em relação à aspirina, já que acá já estou com frio, me sentindo dolor em meu corpo, então vamos falar de algo mais próximo que é o microplástico. E o que se nota, então, é que a composição das moléculas do ácido acetil salicílico é distinta da constituição da molécula de um paracetamol. E por isso teremos espectros, pensando que a aspirina tem lá os picos em azul, no paracetamol em laranja, e acá, se tivéssemos uma substância como uma mescla de paracetamol com aspirina para se tornar algo, não sou médico, tenho que perguntar a Benjamin, pero pensando que um melhora a dor de um modo, outro la dolor de outro, baixa a temperatura, a febre, uma mescla, podemos identificar claramente que esta substância, essa amostra, é composta pelos dois tipos de substâncias químicas. E assim vai. Lo mesmo agora, Benjamin poderá fazer a tradução para o microscópio Raman, que há acá em Chile, e mostrar como que podemos mirar para coisas interessantes que a Benjamin irá preparar para vocês, não só falando de plásticos e coisas assim. E como disse aí vocês, este é um método de uma arruela digital, da mesma forma como utilizar infrarrojo. E se tu tens a disposição de um sistema de infrarrojo ou de Raman, tu podes compor onde um é mais eficiente a ser as medições que o outro. E se tem os dois, podemos trabalhar em um campo mais grande de pesquisa. Por isso que a ideia que estava falando nós outros desde o início deste curso de treinamento era que podemos nos associar com colaboração científica e cada laboratório ajudar o outro, quem tem um equipo ajuda o outro, quem tem o outro ajuda a si, e quem não tem, podemos fazer as análises e fazer colaborações científicas entre todos nós outros de Latinoamérica. Era isso que tinha para falar para vocês. Muitas graças. Me quedo alguma dúvida.
Muchas gracias, Fernanda. Ay, perdón. Muchas gracias, Roberto, por tu presentación. Mucho gusto en poder hablar para ustedes. Tenemos una pregunta en el chat en relación si es que es necesario preparar la muestra antes de leerla por espectroscopía Raman. Ele pode repetir que não consegui ouvir claramente Sí, espera un para momento. preparar? Si hay que preparar la muestra antes de analizar por ramo. Então, para mim, eu não estou acostumado a utilizar um equipo de Raman porque não tenho em meu laboratório. Pero o uso desta técnica, como vocês podem ver, também não se necessita de um preparo químico muito sofisticado para poder trabalhar. E que ambas as técnicas, dependendo se há uma contaminação sobre a película, a película plástica que irá se estudar a amostra, pode-se sacar alguns outros contaminantes para utilizar. Uma das grandes vantagens, quando disse a vocês no início, por exemplo, que quando estamos falando de infrarrojo, se há moléculas de água, se a amostra não está bem seca, isso poderá produzir efeitos em la região de fingerprint que se queda malo para análise. Por outro lado, quando estamos falando de efeito Raman, isso já não se passa, então significa que poderíamos utilizar, incluso na amostra úmida, pensando quando disse a vocês de utilizar uma amostra sacada direta de um organismo vivo. Em eh, em infrarrojo, microfitiar, também podemos fazer, pero temos que ter um cuidado grande de secar muito bem a amostra para sacar este problema. Pero a mesma coisa, quando se tem que ayer, eh, João estava falando também, quando se tem uma parte que já tem degradação em la amostra, também irá produzir efeitos, câmbios em que o investigador, o científico que estará utilizando, necessita ter claro esses câmbios para poder usar o equipo da melhor maneira possível. Muchas gracias, Roberto. Passou muito rápido. Alguém perguntou alguma coisa de conteúdo estomacal, mas não consegui mirar. Sí, yo te lo repito. César Fernández pregunta, en mis análisis de contenido estomacal de peces planctívoros con el microscopio compuesto de 40 por, también registro restos menores a 500 micrones. Uhum. No los puedo separar para su análisis de espectrometría. ¿Cuál sería el protocolo para poder analizar esos menores a Agora, 500? esta é uma pergunta que nós outros estamos desenvolvendo a técnica. Estamos para este projeto, para o RLA 7028, estamos fazendo los, porque te acorda quando João falou ayer, nós outros para infrarrojo temos que selecionar filtros que não sofrem interferência, temos que fazer várias coisas distintas do que estamos acostumados a utilizar com FITIAR, e estamos desenvolvendo justamente esta fase de início deste projeto, de desenvolver novas diretrizes, novos protocolos. João, creio que João falou muito ayer de várias provas que está se fazendo. Eu mesmo agora, depois de mim, Benjamin poderá falar mais detalhes da técnica de microRaman. Há protocolos em la literatura, pero nós outros estamos buscando algo que seja factível para que todos nós outros podemos utilizar e assim ter um modo de intercomparar nossos resultados. Esta é a parte que, sim, tudo isto pode ser, quando se fala, hay que hacer la amostra ter fluorescência, sim, pero nós outros estamos buscando os melhores caminhos. Creio que João ou Benjamin falou algo que também, quando estamos trabalhando com fluorescência, há coisas buenas e há coisas malas quando se está trabalhando.
E sempre a ideia é garantizar que estamos identificando principalmente o polímero, que o que estamos mirando é realmente plástico. Um exemplo que posso dar a vocês que já se passou em Lara foi de utilizarmos alguns filtros que tinha grande parte de fibras que não era proveniente de microplásticos e isso nos produzia danos na hora de ter um resultado confiável para poder se apresentar. Muchas gracias, Roberto. La profesora Sara Pulca había levantado la mano. Sara, si quieres intervenir ahora. No. Hola Roberto, ¿qué tal? Sara Purca desde el Callao, Olá, Sara. de Perú, ¿qué tal? Roberto, era pues justo el tema de la fluorescencia, ¿no? Para que nos puedas tal vez ampliar un poquito más, ¿no? Cómo esto, con la técnica Raman, por la reflectancia, Então, esta parte, no se puede tener buenas mediciones. Sí, no sé como si se me... Sara, como Benjamin, que é a persona de nosso equipo que mais tem a parte dos chilenos que tem mais tempo de uso da espectroscopia Raman, vou deixar para ele falar depois, porque ainda ele irá dar sua charla falando de diversas aplicações. E nesse instante, minha parte seria mais falar da física que se passa para entender como se constrói um espectro, tanto para infrarrojo como para Raman. Então, buenos dias, buenas tardes, buenas noites para todos e seguimos com o curso. Tchau.